Muito bem, olá para vocês. Estamos estreando aqui esse podcast, né? Estamos aqui. Meu nome é Luciana. Muito prazer para todos. Sejam muito bem-vindos. E esse é o podcast Inconscientizando. Por incrível que pareça, né, Yolanda? Yolanda está aqui acompanhando. Não é coisa de louco, não. Gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Yolanda. Ai, que delícia estar aqui, né, Lu? A gente planejou tanto, finalmente deu certo. Várias coisas no inconsciente aqui, a gente foi adiando, mas uma hora vai, né? Uma hora vai. Bom, gente, começando aqui, então, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Massuda, né? E a Yolanda vai falar mais, mas eu vou adiantando porque nós temos coisas em comum, né, Yolanda? Nós somos estudantes, né, da psicologia analítica, né? E a gente está se especializando, né, nessa psicologia profunda de Jung, né? E o quanto é importante a gente saber se relacionar com esse outro lado inconsciente que sempre aqui, né, tá dentro das cacholas, né, Yolanda, assim. E a gente já trabalha, de certa forma, com isso, né? A minha primeira formação é arquitetura, né? De certa forma, toda a linguagem, né, da história, da arquitetura, da arte sempre me fascinou, né? E mal sabia eu que existia vários conceitos em relação ao inconsciente, né, que são coletivos que a gente compartilha e acabei caindo, né? Acabei caindo aqui de gaiato, né? Literalmente trazida pelo inconsciente para aprofundar cada vez mais. Mas o que eu vejo, e por isso que assim a gente criou esse podcast, mas individualmente vocês vão perceber que são motivos muito intrínsecos e muito em comum, né? São as nossas afinidades, né, Yu? Que tudo isso que a gente passou foi para a gente se tornar uma pessoa melhor, né? Mas um pouco diferente do que falam por aí, né? E a gente se tornar melhor para o mundo, antes a gente precisa ser melhor para a gente mesma, né? Sim, com certeza. Não tem como, né? A gente ser bom só para o mundo e não ser para a gente. A gente acaba caindo. É, não tem jeito, gente. A gente precisa evoluir em todos os sentidos, né? A gente precisa melhorar em todos os sentidos. E puxando o fio que a Lu falou, meu nome é Yolanda. Eu também estou, né, fazendo a pós-graduação, estudando psicologia profunda de Jung. Sou médica de formação, né, faculdade, agora na pós. E a gente, nós duas, de certa forma, acho que a gente caiu nesse mundo de um jeito parecido, né? A gente estava buscando primeiro para nós, para se melhorar, para conseguir entender melhor como o mundo funciona e como a nossa mente funciona. E daí a gente percebeu que, nossa, essa coisa do inconsciente, principalmente o inconsciente coletivo, é muito maravilhosa. Você perceber que os temas, a maior parte deles, para não falar todos, eles são universais, né? As situações que você passa, eu também passo, e os jeitos de passar são um pouco diferentes, mas as questões profundas, elas acabam sendo as mesmas. Como o Jung vai aprofundando isso e trazendo essas pequenas coisas para o nosso dia a dia, né? Não o Jung, que ele falava de uma forma um pouco complexa, mas a gente vai tentando. Sim, não é verdade. E assim, e a gente justamente criou mais esse canal, né, para além do Instagram, porque aí depois, gente, na descrição, a gente deixa o convite, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente vai deixar aqui no final, né? Mas assim, não precisa ser tão aprofundado, né? Eu acho que assim, esse grau de complexidade vai muito da busca de cada um, né? Mas o se tornar melhor, né, para si mesmo é justamente entender certos padrões, né, Iô, que a gente carrega, né? Às vezes a gente se vê nos mesmos tipos de relacionamentos, os mesmos tipos de crise, né? E assim, a vida leva a gente a ser muito materialista, muito concreto. Não materialista no sentido de só ver dinheiro, porque dinheiro é bom, gente, isso é verdade. Quem não gosta de um bom luxo, né? A gente não tá falando disso, mas às vezes de enxergar a vida de uma forma muito cartesiana, né, muito concreta, né, literalmente assim, né, no Muito literal da preto e branco, né, palavra. Lu? Exato. A gente acaba
a gente acaba indo pendendo para um lado, né? Literalmente igual a política, né? Ou é de esquerda ou é de direita, né? Se você é de direita, a de esquerda não serve, e vice-versa. E na realidade não é assim, né? Independente de qualquer coisa, né? E a gente cai nesse mundo geralmente por conta de uma crise, né? É sempre no forceps, nunca é por amor, né? Não é que nunca, né? Pode ser, mas você Mas é aprender por. raro, é raro. É, exatamente. É muito raro e geralmente assim, né? Aquela coisa que vão acontecendo crises e a tendência nossa é sempre achar um culpado, né, Yo? Sim, com certeza. A gente acaba querendo. Até porque, gente, é muito complicado a gente aceitar que quem criou todo o problema, não todas as vezes, claro, mas muitas vezes foi a gente, né? Não foi o outro, não foi uma situação externa. Então, essa coisa de enxergar o preto no branco, né, leva muito a gente para essa dualidade. Ah, não, sempre é o outro que está criando problema, nunca é a gente. E aí entra o inconsciente. Eu acho isso maravilhoso, porque de caso pensado, claro, não foi você que criou o problema, mas quando você olha a entrelinha, quando você para olhar um pouco mais profundamente, refletir sobre as suas escolhas, sobre como a coisa se desenrolou, aí você percebe que teve um dedo seu. Não foi do nada, não foi assim, né? Surgiu o problema. Não, não acontece desse jeito. Não é bem verdade. E, gente, assim, né? Geralmente, quando a gente reclama de alguém ou de uma situação, parte disso a gente tem razão, né? Vou fazer aqui a minha culpa. Mas existe uma questão muito profunda, né, que é um convite, né? Aliás, assim, só para deixar mais claro, assim, a psicologia analítica, né, também conhecida como a psicologia junguiana, é muito assim, né, dentro dos estudos, né, da psicologia, a primeira foi essa psicologia gestalt, de comportamental, de reforços e não reforços, né, que a gente também está começando a estudar, né, tudo isso. E depois veio Freud, né? Que ele foi o descobridor do inconsciente, né? E geralmente Jungiano tem um ranço, né? Assim, de Freud, aquela coisa. Mas, de novo, né, gente? A dualidade, nem certo nem errado, né? E pra gente que está estudando Jung, na realidade, o Jung foi para além de Freud. Discordâncias existem, como todo relacionamento, né, Yolanda? Não tem jeito. As coisas vão mudando, vai acontecendo, mas assim, né, muitas vezes a gente escuta por conta dessa briga, achando que um é contra o outro, e não é nada disso, né? Ele foi para além daquilo que foi estudado por Freud, né? E o grande paradoxo foi essa questão do inconsciente coletivo, né? Sim, tem muitas coisas que a gente faz sem a gente saber, sem a gente ter consciência, né? Dessa questão, mas para além da nossa herança genética, né, da nossa herança cultural, existe uma herança psíquica, né, que vem muito desse inconsciente coletivo, né? Aqui pegando um exemplo muito bobo aqui, não só a sessão, né, explicativa rapidinho aqui, muito, né, as pessoas falam assim, ai, nossa, se eu fizer errado, parece que vai cair um raio na minha cabeça, né? Isso é muito do mito, né? Para quem é junguiano, estudar mitos, estudar essas histórias antigas trazem muitas referências, né? Vem muito do deus grego, Zeus, né? Que os deuses vieram para trazer ordem, né? Aqui, né? Falando de forma bem rasa, e a arma que Zeus tinha era jogar o raio lá do céu. Não E a tem gente jeito. carrega, sem querer a gente traz, né? É isso. O medo de cair um raio na nossa cabeça quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente falha em alguma coisa, é universal, gente. Todo mundo tem esse receio, todo mundo tem esse medo. E é interessante como o Jung ele conseguiu abraçar o inconsciente, né? Ele percebe que o inconsciente tem um poder muito grande sobre a gente, né? O inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, mas como isso vai poder ser importante para a nossa vida. Entender isso, né? Trazer reflexões sobre isso, como isso vai fazer uma transformação realmente na pessoa, né? Vai transformar a pessoa num ser mais consciente. Vai ter coisa, gente, que vai continuar no inconsciente. Vai ter partes nossas, situações, que não vai vir à luz da consciência. A gente não vai trazer tudo para cá. Mas o que a gente traz? Mesmo que seja assim a pontinha do iceberg, já é muita coisa, já é importante, já vale a pena, né?
essa questão do raio que a Lu falou é muito interessante perceber como é uma coisa que parece pequena, mas olha, explica o desespero de muita gente, né? Quando erra no trabalho, quando erra, às vezes, né, num documento, em alguma situação social. Nossa, o desespero que bate em todo mundo, né? O medo desse julgamento, desse julgador. Não, é verdade. E assim, de novo, né? É muito paradoxal. Porque ao mesmo tempo esse raio faz você ter mais disciplina, você se esforçar e até de certa forma motivar. Mas ao mesmo tempo, né, a gente segue uma ordem, sei lá, de uma empresa, dos pais, né, de uma herança de família, né, da forma de agir, e aí a gente esquece de ser a gente mesmo. Aí vem a culpa, né, de novo assim, né, uma culpa três vezes maior do que você deveria sentir, né? E ao mesmo tempo, né, gente, culpa é bom sentir, né? Se você não sentir culpa, você é psicopata, né? Vamos É começar. importante. Zero culpa é importante, mas o problema é ter demais. Então, é bem esse equilíbrio, né? Por exemplo, até na cultura oriental, né? Dentro do budismo, do shintoísmo, essa coisa do equilíbrio, né? Nem muito calor, nem muito frio, nem muito, né? Nem muito lá, nem muito cá, né? Literalmente, assim. Nem muito E preto, tem nem muito branco, gente. A zona exatamente cinza, isso. Os 50 tem né? Tem um gradual, né? Entre o branco e o preto, mas é sobre isso, né? sim. Tanto que, assim, esse inconscientizar, gente, é um convite justamente para essa questão simbólica, né? Então, justamente trazendo essa questão do raio, né? Aonde realmente está em desordem? Está em desordem para quem? Para você ou para os outros? Se for para os outros, está te atingindo ou não está te atingindo? Né, assim, tá deixando você menos funcional, assim, você tá deixando de ser você, né? Qual que é essa medida? Então, inconscientizar é um pouco disso, né? É você justamente sustentar essa dúvida, né, dentro de você. É por isso que a gente trouxe justamente esse nome, né? E assim, são pessoas, né? E a gente atende pessoas, obviamente, a gente está se especializando cada vez mais para isso, mas às vezes numa simples conversa, né? Relacionamento é uma troca, né? E é justamente uma coisa que o Jung preza muito sobre a questão de relacionamento, mas assim, a gente preza muito relacionamento fora, né, com a nossa família, com o nosso círculo social, amigos de trabalho, mas existe um outro relacionamento que a gente precisa conscientizar, né, que são esses fatores internos, às vezes com nossos traumas, com os nossos complexos, que às vezes precisa ser mais bravo, às vezes precisa falar um não, como às vezes você precisa acolher, né, esse outro lado, né, então é esse contraponto. E a questão desse nome, né, Lu, que a gente trouxe, igual você falou, repetindo um pouco, mas a questão de trazer o simbólico, né? Porque hoje, de um modo geral, né, gente, a sociedade coloca a gente para racionalizar muito as situações. Então, é trazer muito a reflexão racional sobre aquilo ali. E o que a gente quer trazer, né, no podcast, durante aqui as nossas conversas, é exatamente trazer o simbólico, trazer esse lúdico que fala com uma parte nossa um pouco mais profunda. Fala com uma parte que não é essa superfície, né? Não é o pensamento ali do mercado. O que que eu tenho que comprar hoje? Não, é uma parte realmente mais profunda, que a gente não acessa com facilidade. Exatamente por isso que está no inconsciente, né? O inconsciente é inconsciente, né, gente? Não funciona desse jeito. Então, trazendo isso para o cotidiano, trazendo isso no podcast, trazendo isso na nossa vida diária, a gente consegue se tornar cada vez, não sei se melhor é a palavra certa, mas se desenvolver cada vez mais, né? Eu acho que esse é o principal ponto aqui que a gente quer trazer para vocês, ou pelo menos tentar, né, Lu? Enquanto a gente vai se trabalhando, fazendo o podcast, a gente também ajuda a Não desenvolver cada vez mais. exatamente. Trazer esse olhar simbólico, gente, é trazer um pouco mais de cor. Eu sinto que foi muito assim para minha vida. A gente às vezes confunde certas coisas com superstição, principalmente quando Jung fala de sincronicidades, né, que são certas coincidências que acontecem na sua vida. E a gente já viu os dois lados da moeda, né? De gente que não tá nem aí
Como tem gente que olha, pega, é isso, nossa, caiu, apareceu a Joaninha, tem que ser sorte. E não é assim, né, também, né? Aí você acaba ficando até disfuncional. E assim, por exemplo, eu e a Yolanda aqui, a gente já estudou muitas coisas, assim, bruxísticas, né, dessas coisas, e o quanto muitas vezes a gente viu a pessoa se perder com a vida prática, né, eu, assim, de todo dia. Sim. Sim, só que o que que isso quer dizer? Nada, não quer dizer nada, Sim. continua. Porque a questão da sincronicidade é como tem que trazer, às vezes, aquele sentido maior para a pessoa, né? Gente, você pode ver o sentido maior em qualquer coisa no cotidiano. Então, se a pessoa, às vezes, se apega muito nesse conceito, gosta muito dessa ideia, vai ser complicado viver. Tudo tem um significado, né, para aquela pessoa. Porque, gente, realmente tudo é símbolo, né? O copo que está aqui na minha mão nesse momento, ele é um símbolo. Mas, poxa, o fato dele estar aqui não quer dizer nada, né? Quer dizer que eu estava com sede. É sobre isso, né? Não precisa significar nada mais que isso. Então, é interessante quando a gente vai estudando igual a Lu falou, né? Essas coisas mais místicas. Aí depois a gente vai mais para o racional, para aquela coisa mais cartesiana mesmo, né? Do livro, a leitura, o resumo, o artigo. O trazer o equilíbrio entre as duas coisas, como isso faz uma diferença. E é difícil trazer esse equilíbrio, tá, gente? Não estamos falando que é fácil de forma alguma, mas como trazer esse equilíbrio é importante. Porque você consegue olhar o simbólico, mas também pagar suas contas no final do mês, né? Acho que o equilíbrio entre as duas coisas é importante. Não dá para Verdade. esquecer de uma e olhar só para outra. Não, mas gente, você falou uma coisa, eu queria até trazer o contraponto. Né? Vamos supor, do copo é só um símbolo ou não é nada, mas se for um copo, aquele que você ganhou da sua avó, do seu lindo, aí você toma, né, e te dá um gás a mais, gente, funciona, tá tudo bem. Se você tá tudo bem ali, né, aquelas coisas, mas é isso. Assim, e uma coisa que talvez possa surgir, né, para quem ficar curioso, né, e realmente até quiser investir numa pós mesmo, assim, a gente faz no IGEP, né, e é eu achei realmente, é uma das instituições, assim, com mais seriedade nesse sentido, né, e de massificar essa informação, não no sentido pejorativo, mas trazer mais para as pessoas essas questões do cotidiano, né? Tanto que, assim, por exemplo, aqui no podcast, a gente colocou até o símbolo do vagalume, porque, assim, porque é aquela pessoa que tem a luz dentro de você. Só quando você começa a trabalhar o inconsciente, né? Que você vai trazendo luz. E muitas vezes aquilo que você vai colocando luz, que você vai tendo consciência, que você vai tendo clareza, pode ser bom, mas tem momentos que também não vai ser. E tá tudo bem, né? E quanto mais você se conhece, mais você consegue ter esse atributo, e até a gente vai falar um pouco da nossa história, que acho que talvez pode ser a sua também, né? De como a gente caiu, né? E assim, eu, por exemplo, vim, né? Muito eu naquela frase tão famosa do Jung, né? Até você tornar o inconsciente consciente, você vai chamar isso de destino, né? Aí eu sempre pensei, nossa, que mágica é essa? O que acontece com essas coisas? Assim, quando você começa a estudar e tem sonhos que realmente têm a ver com o momento seu, né, dessa vida, e assim, o quanto convida a gente não ser tão cartesiano, né, que nem aqui a gente está se comunicando, né, tem o YouTube, tem o Instagram, tem, né, vocês não vê o podcast, né, pode estar aí no seu, né, na sua plataforma, mas para os antigos era o deus Hermes da comunicação. Hermes está aqui trocando, danado, né? Com as asinhas no pé, né? O que que ele traz, essa troca, o que que ele rouba da Yolanda traz para mim e vice-versa, né? E com sentido, diga-se passagem, né? Enfim, é Uhum. sobre isso. Sim. E você trouxe uma coisa, Lu, assim, que eu acho muito interessante quando a gente pensou no vagalume, é trazer essa luz, né? Mas, gente, o inconsciente, ele não é só fofinho, né? Não tem só coisa assim linda, maravilhosa. Não, tem uma parte do inconsciente que é sombra, é complexo, né? Tem uma parte do inconsciente que ela é extremamente, assim, necessária de ser olhada. É extremamente importante você ter esse olhar, mas pega, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simplesinha.
E aí a Lu falou do exemplo dela, né, de como ela chegou nisso, como ela chegou até aqui. Sobre o IGEP, eu só repito o que a Lu falou, gente. Maravilhoso. É realmente uma pós, uma instituição séria e que traz muito conteúdo, muito conhecimento, né? De uma forma bem didática, mas ao mesmo tempo trazendo para o dia a dia. É bem interessante mesmo. Mas pensando na minha história, por exemplo, eu caí nesse mundo, né? Caí nesse buraco maravilhoso quando eu percebi que só ficar no cotidiano não estava dando certo, né? Então, falando das polaridades, teve uma época que eu estava muito no simbólico, né? Não deu certo. E aí eu fui para o outro extremo, né? Vamos completamente para o concreto, então. Vamos para o dia a dia, vamos para o cotidiano. E aí o inconsciente joga moeda, né? Também não é aqui. Esse não é o caminho. E aí, gente, quando a gente fala desse jeito, né, Lu? É problema no trabalho, relacionamento, família, questão emocional, que aí você é obrigado a parar um pouquinho e refletir sobre o que está acontecendo. Você é obrigado a parar e olhar um pouco melhor para a situação. E aí você descobre um caminho, né? A gente não se conhece desde aquela época, mas a gente descobriu esse mesmo caminho, de formas diferentes, mas depois de um tempo acabamos nos encontrando, né? E essa coisa de olhar o simbólico, mas também trazer isso para o concreto, como isso faz uma diferença muito grande? É realmente a questão da balança, né? Trazer esse equilíbrio para a vida cotidiana. Isso é muito, muito importante, muito interessante. A Lu falou a questão de Hermes. Gente, mitologia grega é riquíssima para isso. Como que a gente se inspira na mitologia grega e a gente nem percebe, né? O Hermes, hermetismo, essa questão dessa filosofia que busca um equilíbrio ao mesmo tempo que busca entender o conhecimento das coisas, porque Hermes conseguia transitar, né, Lu, pelo concreto e sutil, né? Superfície, Olimpo, também conseguia andar lá no Hades. Então, pegando, por exemplo, esse símbolo, como isso é rico, quando você vai destrinchando, querendo estudar um pouco mais, e como trazer isso para a nossa vida diária é importante. E eu acho que é um pouquinho disso que a gente quer fazer aqui. Assim, a gente falou, você falou da cultura grega, porque assim, né, toda, você pega, vai estudar direito, também estudei direito, gente, estudei tudo, que horror. Estudei tudo para cá e falei assim, Jung é a solução, mas assim, longe disso, não é endeusar, não é nada disso. Eu acho que vai muito de uma jornada, né, gente, não parece, vocês estão muito bem conservada, meu Deus, eu sou bem mais velha que a Yolanda aqui, né, falando aqui. Mas, assim, é tão engraçado. A gente faz coisas inconscientes, né? Assim, estou falando de estudo, a gente traz muito da cultura grega romana porque é a base, né? É a que todo É mundo a conhece, cultura assim. branquela que saiu do Ocidente, mesmo eu com essa, o olho tá aberto, né? Aqui, né? Porque eu sou oriental, mas o olho tá aberto. Mas, ao mesmo tempo, eu vim de uma cultura oriental que, de certa forma, tinha essa coisa da metafísica, né? Então, tinha aqueles altares dos antepassados, e você acendia o incenso, porque era o incenso que levava as suas orações. E aí falava assim, eu lembro dos meus avós, tem que ser sincero, hein? Tem que ser sincero, aquela coisa. Então, para mim, às vezes, eu falei, como que chega? Pessoa cartesiana aqui, né? Então, para mim, esse lado mais ocidental e cartesiano de ver me ajudou a contrabalancear um pouco. Mas era engraçado, você sempre é jogado para opostos e que engraçado, né? Porque assim, gente, por incrível que pareça, né? Se você tá muito de um lado, né? Assim, por exemplo, se você tem uma vida muito difícil, né, no trabalho, a tendência é assim, sexta-feira, sextou, né? Você vai encher a cara, você vai querer se divertir, porque foi muito difícil para dar uma equilibrada, né, nas coisas. O problema é você ser jogada para esses extremos, e você é jogada, né? Você se deixa, né, ser levado por isso. Mas é importante se observar, né? E assim, o quanto eu estudei, né? Fiz pós, né, dentro da minha área, de tudo isso. E a minha questão, por exemplo, desde quando eu era mais nova, foi a questão de relacionamentos.
né? Essa rigidez, né, oriental era uma coisa assim que até hoje me persegue, né? E se trata disso, porque assim, faz parte da sua história, faz parte das suas raízes, e como você lida com isso? Às vezes as pessoas vêm, fazem coach, fazem mentoria, faz terapia, e acham assim, ah, eu vou lidar com isso vai se dissolver e nunca mais vai voltar, e não é. Isso faz parte da sua história. Eu me lembro de uma vez, né, dentro da religião dos meus pais, que fala assim: ah, se você não consegue esquecer, então você não perdoou. Eu falei assim, mas gente, como é que eu vou esquecer o que me aconteceu? Meu Deus do céu! E aí eu não consigo perdoar, meu Deus, meu coração é peludo. Como que fica, né, nessas coisas e o peso que coloca? Então, assim, tem toda essa coisa oriental, né, do incenso, que incenso naquela fumacinha, né, falando de Hermes aqui, né, que leva, mas tem esse peso moral, né, e uma coisa, né, dentro da terapia junguiana, uma coisa é você ser moral e outra coisa é você ser ética, né, com você. Tem uma diferença enorme, mas hoje não é o dia para isso, né? E aí Vamos foi até trazer isso outro engraçado. dia, com certeza. Não, vamos trazer, mas essa questão de relacionamento sempre foi isso, né? E é engraçado dentro, né? Eu trabalhei como funcionária pública, e as pessoas sempre vinham conversar, né? E falar, eu sempre via assim, ai, nossa, você tem muitos problemas que a pessoa trazia, né? Não fazia terapia, tá, gente? Quero deixar claro aqui, nunca furei o conselho, até porque eu trabalhava em um, sabia das minhas atividades, né? Mas essa relação humana de troca de coisas que você já passou, né? E você conversar com a pessoa trazia muita tranquilidade, porque é uma visão de vida que a gente carrega, familiar, e a gente vai repetindo e depois não sabe por quê, né? Às vezes uma aprovação que a pessoa estava querendo dentro do trabalho era uma falta de aprovação que ela não via no pai dela. Né? E para além disso, com Jung existe a questão da jornada do herói, né, dos mitos, então isso acaba abarcando uma profundidade muito maior, né? E assim, eu caí, né, nesse tempo e hoje eu trabalho com essa questão, né, para futuramente ser essa analista, de trabalhar essa linha terapêutica mais como analista, porque é um pouco mais profunda, é muito empurrada, né? Tanto que eu me lembro quando eu comecei esses trabalhos, né, depois que eu saí, depois de um burnout, depois de excesso da minha pessoa, da minha própria personalidade que se relacionava fora, né, que burnout tem esse significado simbólico, é excesso de você mesmo, né? Eu conversei explicando o trabalho para uma chefe minha, que foi minha chefe durante 10 anos, né? Ela sentou, quis conhecer, né? Que a gente escalonou esse relacionamento para amizade, e ela até falou assim: Nossa, você sempre fez isso, né? Sempre tinha alguém chorando na sua mesa, as caraminholas de relacionamento, de não sei o quê, e você sempre acolheu, né? E às vezes foi quando eu comecei a entender, às vezes a sua maior dificuldade, né, se torna, né, o seu maior, não vou dizer trunfo, né, que isso é muito, nossa, você tá se achando, né, é muito egóico falar isso, mas assim, o quanto me trouxe de Torna, habilidade para isso, né? é Fala. isso que eu ia falar, se torna a sua especialidade. A sua maior dificuldade se torna a sua especialidade. Não tem jeito. É verdade, gente, parece muito louco, também não é hoje, mas só para vocês verem, a Yolanda também conhece muito trabalho, né? A gente conhece pessoas que têm dificuldades de relacionamentos amorosos e às vezes ela tem que fazer o trabalho no digital, né? De colocar a cara lá, e aí geralmente assim, a pessoa fica muito preocupada se vai agradar, né? A pessoa o boy, né? Ou a girl, não importa, né? O companheiro, a gente não tem preconceito aqui. Aí, esse mesmo senso ela traz para o trabalho dela. É muito engraçado, né? E é muito simbólico, gente. É uma coisa assim, é para além de complexo de pai, de mãe que a pessoa traz, de aprovação, de ser amado, porque assim, vamos combinar, né, Yolanda? Complexo de pai, todo mundo aqui tem um pouco. E precisa ter. Todos os complexos, gente, todo mundo tem. Fiquem Exato. tranquilos, ninguém está exime disso. Exato, Não existe. exato, exato. Mas ele, né, é para você, ele tem um propósito, né? Que o Jung, né? Se o Freud traz o porquê, né? O Jung traz o para quê, né? E é lá no IGEP a gente aprende, tá? Qual a consequência disso? E aí depois disso você toma a decisão do que você vai fazer, né? Se é bom ou é ruim, né? E aquela coisa, né? Você dá um bom dia ou boa tarde pro boy, que você vai falar isso para sua mãe, o problema é a intenção do que tá por trás. É porque quando isso é com autoconhecimento, né? E isso faz total, isso é inconscientizar, né? Vamos dizer assim, isso é o que a gente traz aqui, né?
sim. Falei demais. Fala aí, você. Fala. É isso. Ai, não, eu ia falar uma coisa que você disse, que é muito interessante nas terapias, de um modo geral, a gente percebe, né? Na psicologia analítica, a gente aprofunda isso mais ainda, o quanto que gente, é nas relações que você se trabalha. Então, você pode ser autodidata, você pode fazer um ótimo trabalho estando sozinha, né? Igual a Lu falou, questão de pós que ela já fez, especialização. Eu não fiz isso, gente, mas eu já li muito. Nossa, leitura aí é comigo, né? Minha casa aqui tem mais livro do que qualquer outra coisa. É, Mais livre do que gente. mais livro, posso isso daí sem dúvida, fácil, fácil. Mas o quanto é engraçado a gente perceber que é na relação com o outro que a gente se trabalha, não tem jeito. É trocando figurinha, né? Seja realmente no ambiente de terapia, seja com amizade, seja com relacionamento amoroso, com família. É ali que você consegue ver aquele ponto cego, sabe? Que você não tinha percebido sobre si mesmo ainda. Porque quando você fica muito preso na relação só com si mesmo, né? Você fortalece uma parte nossa, o ego, né? O complexo de ego, essa coisa de, não, eu sou assim, eu sou assado, eu me conheço, eu sei o que eu gosto. Mas tem uma parte que é do inconsciente, que é uma parte que ela é sombria, não no sentido de ser ruim, gente. É sombria no sentido de estar na sombra, tá no escuro. Você não está enxergando aquilo ali que não tem jeito. Aquilo ali você precisa de outra pessoa para enxergar, porque é o ângulo diferente, né? E aí, quando você está na relação com o outro, você olha e fala assim: nossa, olha isso daqui, eu não tinha percebido, né? É. Você age, às vezes, de uma forma que você pensou que não agiria, e aí você para e fala: gente, mas o que que eu fiz? Quem foi essa pessoa que saiu aqui e brigou com o chefe, né? Então, é um tipo de situação que é muito legal você perceber no relacionamento com o outro você se trabalha. O Jung, ele trazia muito isso, e eu acho até engraçado, tem não vou saber em qual livro, tá, gente? Isso daí eu realmente não vou saber dizer, mas tem uma coisa que o Jung, como ele trabalhava com sonhos, né, acabava que não tinha muito, pelo menos no início, quem olhasse os sonhos dele, né? Não tinha como fazer essa troca ainda. E aí ele contava os sonhos dele para o padeiro da cidade dele. Ele ia comprar pão e ficava lá, contando sonhos. E mesmo que o padeiro não entendesse nada de sonhos, de simbologia, de nada disso, era ali que ele conseguia entender um pouco, contando para outra pessoa, tendo que explicar, falar em voz alta, né? Nessa troca, é que ele começava a ter insight. Ah, não, esse sonho aqui, acho que é isso. Não tá falando sobre aquilo ali, né? Então, assim, só um exemplo bobo, mas de como essa troca com o outro é nela que você consegue realmente se enxergar o inconsciente, né? Então, é muito interessante, igual você falou, questão do trabalho, né, Lu? De toda essa coisa de muita gente ir na sua mesa, ficar contando, ficar falando, o quanto que ali você já estava se trabalhando e você nem sabia, você não tinha a menor noção disso. Não, é verdade, de busca, né? Aliás, o que você falou, eu acho que está naquele livro que é psicográfico dele, é psicográfico, acho que psicografante, acho que Xavier, ai, louca. É Chico aquele Xavier que escreveu, gente. reflexões, mistura tudo aqui. Mas, gente, a ideia é essa, né? Porque, assim, tem várias coisas, é aquela coisa que a Yolanda falou assim, foi outra pessoa, foi obsessor, foi encosto, né? Às vezes o complexo, né? Para Jung seria o complexo. Sabe quando você às vezes quer fazer uma coisa e você não consegue? Isso pode ser o complexo. Pode ser, né? Não que seja. Né? Aquela pessoa irada que sai, que você desconhece, que não é você. Eu falei, pois é. Mas o complexo, como a gente escuta por aí, não é só feito de forma, assim, sai de forma negativa, vamos dizer. Ele pode ser positivo. Que nem eu e a Yolanda, nós temos um baita do complexo de dar palestrinha, né? De dar aula, de fazer Eu isso. acho que nem deu para perceber, né, gente? Assim, Não, caiu um não, acho que pouco. não, a gente está disfarçando aqui, a gente está conversando com esse complexo. Calma, ainda não. A aula é mais tarde, daqui a pouco a gente vai desligar aqui, né? Vai desligar aqui, vai acabar, a gente vai dar uma aula. Mas um professor, ele tem um complexo de professor, mas se ele estudar e der uma, né, uma aula mesmo, né, ele pode se realizar de uma forma muito criativa, muito funcional, né, e muito positiva nesse sentido, né? E aí você para de dar palestrinha, né?
sermão na Você sua para de casa. ser coach e vira professor, né, gente? Isso, É sobre pode isso. ser também. Pode ser também. O importante é você não ficar Pode se ser isso, atritando gente. Não, toda hora por aí. né, todos são bem-vindos, mas É desse aí, é. Mas assim, depende muito, de novo, né? Depende da intenção, sim, né? sim. Mas sim, eu acho que tá naquele livro de Reflexões e Memórias. Ah, memórias, sonhos e reflexões. Isso. Por isso, Aham, gente. sim. Gente, Ah, eu eu não acho que é gravo o de lá. nome do Eu acho que livro, é de lá. que é da história. Sim, lembro disso. Mas aí, para você ver, gente, Jung sendo Jung, né? Você, você conheça todas as técnicas, né? Mas é de ser humano para ser humano. Porque sim, as pessoas que a gente atende, as pessoas que a gente conversa e dá aula, quando elas trazem isso também mexe com a gente, né? E uma coisa muito legal do Jung, ele justamente abarca esse lugar que muitas vezes a gente vê como um lugar mais espiritual, mais místico, mas sem perder aqui, né, que você está no planeta Terra, gente, que sim, você tem que pagar boleto. Não, Eu isso vi não tem muito. jeito. Não, é sobre isso. Eu vi muito, né, que a frase da doutora Francis, que foi com ela que a gente começou, inclusive, a ter esse contato com o inconsciente, né? E ela falou uma frase que é muito legal, né? Que é assim, é você entender que a sua vida de dentro é tão importante quanto a de fora. Que sim, você tem que pagar boleto, você tem que pagar impostos, você tem que dar atenção para os seus filhos, para o seu esposo, para sua família, mas sim, tem coisas aqui dentro, né, que você se relaciona e você nem percebe, né, que o mundo de fora também é importante. Seus sentimentos, seus pensamentos, que muitas vezes não são vocês, né, não é você mesmo, e você se identifica, tem a sombra, tem ânimos e ânimo, que a gente vai trazer depois, tem os complexos, como é e como não é, por que que você sente inveja e, assim, de certa forma, normalizar. Né? Eu diria muito, assim, dentro de todo esse caminho, né, e eu não sei se você concorda, eu vi muito, né, num curso literalmente de espiritualidade que ele fala só um ser humano é capaz de se relacionar com um ser humano. Porque quando você não se conhece de verdade, e a gente nunca vai se conhecer 100%, né? Os resultados que você vai tendo nessa jornada, o resultado é o seu próprio processo, né, de autoconhecimento, é um passo de cada vez, né? Quando você não vê a pessoa como ser humano, você vai se relacionar com as suas ilusões, né? Você vai se sentir violada, mas você literalmente, né, abriu as pernas para isso, né? É a sua ilusão, é a sua fantasia, é aquele boy maravilhoso, é aquela mãe, aquele pai que você achava que era tudo na sua vida e não é nada, né? E como já diria a doutora Francis, o caminho que a gente está fazendo é igual do Harry Potter aqui, um convite para você ir naquela plataforma 9 3/4 ali e ficar com medo, né? Parece que você vai dar de burro, vai bater com a cara no muro, né? Mas ali dentro daquele muro tem muito mais, né? Isso é inconscientizar. Pra Sim, gente, né? Trazendo de forma simbólica, tá, gente? Não vai no dicionário que não vai ter nada disso. Pelo amor de Deus, para de ser cartesiano, né? O convite é justamente olhar para outro lado, por favor. sim, com certeza. E eu faço das palavras da Lua as minhas. Essa coisa de trazer o inconsciente para a consciência, o quanto é importante você ir aos pouquinhos, começando a se enxergar, né? No fim das contas, é sobre se ver, é sobre se enxergar. E quanto mais você se enxerga e percebe que, nossa, eu tenho sombra, né? Eu tenho defeito, eu tenho complexo, eu tenho um monte de coisa aqui dentro que eu não sabia que existia, você começa a ver o outro também dessa forma, né? Então, o erro do outro, ou aquela opinião, aquela frase que você olha e fala assim, meu Deus, nossa, meu Deus, o que foi isso? Não te escandaliza, porque você sabe que dentro de você tem um potencial para falar um negócio desse também. Dentro de você também tem É verdade. falando aqui o termo, né, Lu, esse tricksterzinho, essa pessoinha, aquela coisa de, meu Deus, o que que é isso? Aquele Gente, que te engana, aquele que te rouba. Esse é o tri. isso, vamos traduzir isso, Lu, para isso aí, esqueci. Mas, e aí você não se escandaliza com o outro. Você não se escandaliza e você consegue reconhecer que o outro, ele pode até ter defeito, ele pode até ter sombra, ele pode até. Mas ele também tem uma parte que é luz, também tem uma parte que está se desenvolvendo, assim como você. E não tem nada de errado com isso, né? Faz parte da jornada de todo mundo. E uma coisa também que você falou, que assim, eu acho que todo mundo que está começando um processo de terapia, seja de autoconhecimento,
seja de análise mesmo, junguiana, todo mundo odeia isso. Mas, gente, realmente, o resultado é o processo. É uma jornada que ela não vai ter fim. Até o final da nossa vida, a gente vai estar se individuando, né? Como diz o Jung, a gente vai estar nesse processo de se conhecer, de se melhorar. Não tem jeito de uma hora você chegar e falar assim, "Não, agora acabou. Agora cheguei no ponto máximo, sou um ser de luz, né? Iluminado, assim, o céu baixou aqui." Não acontece, gente, não tem jeito. Sempre vai ter alguma coisa para aprender, para melhorar, né? Para se conhecer mais. E é isso que o Inconscientizando quer trazer para vocês. E, gente, selfie é a imagem de Deus dentro de você, é o sagrado. É isso que eu quero dizer. É o próprio Deus É dentro. a estrela guia, gente. Estrela Isso, guia. isso, é o divino dentro de você. Ou seja lá que não sei. Mas a gente vai trazer mais, né? Acho que tá bom, né, Iô? O que que você achou Eu desse acho, episódio? eu Tá acho que bom, tá acho que bom, tá deu, bom. né? Já deu, Deu, né? deu. Já deu. Para um primeiro episódio, né, gente? Acho que tá ok. Né, a gente vai trazer, inclusive, gente, deixa aqui os comentários de vocês, o que vocês têm dúvida, o que vocês gostariam de saber mais. A gente tem aqui uma linha editorial bem cartesiana para trazer para vocês, claro, que a gente traz dentro do público que já conhece o nosso trabalho, mas, né, a gente convida mais uma vez vocês a nos seguirem, a verem o nosso trabalho. E se vocês quiserem saber mais também, manda aqui suas perguntas que a gente vai trazendo aqui no podcast, que afinal de contas não é só uma conversa, né, unilateral, né? A gente quer se relacionar com vocês e a gente deixa esse convite. Sim, com Beleza? certeza, gente. Muito Bom, obrigada. e é isso. E até a próxima. Um Até, beijo. Tchau, gente. tchau. Tchauzinho.